Olá, meus queridos. Hoje vamos falar sobre o empregado problemático. Aquele empregado que está sempre dando problema na empresa e o que é que a empresa pode fazer com isso e também o que é que ela pode se atentar com esse novo comportamento desse trabalhador. Vamos trocar uma ideia aqui e trazer alguns pontos de reflexão. Então, se você quiser entender mais um pouco sobre isso, se você quer ter uma visão do que você pode tirar de proveito sobre isso, não esquece de assistir esse vídeo até o final, ok? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Pessoal, hoje vamos falar sobre o empregado problemático. O que seria esse empregado problemático? É aquele empregado que está sempre atrás de uma confusão, sempre procurando alguma coisa para apontar, está sempre insatisfeito, sempre criando ali tumulto com os outros funcionários, sempre querendo jogar os demais trabalhadores contra a empresa. Então, esse tipo de empregado dentro da sua organização, ele realmente é um perigo e ele acaba contaminando os outros funcionários e gerando uma insatisfação generalizada, ok? Às vezes, isso pode alertar para um problema que realmente existe dentro da empresa e às vezes não, é só um perfil complicado dessa pessoa e desse trabalhador, ok? Então hoje eu separei alguns pontos aqui para tentar ajudar as empresas a como lidar com essa situação, ok? O primeiro ponto que precisamos entender é o que é que tanto esse trabalhador ele está reclamando, porque ele pode ter razão, ele pode estar sendo supervisionado por um supervisor abusivo, ou a empresa pode estar exigindo metas além do seu alcance. Às vezes o trabalhador ele não tem uma estrutura de trabalho adequada, equipamentos adequados. Então isso aí é um ponto que a empresa deve sempre pegar um feedback com seus funcionários. Por quê? Porque esse trabalhador que ele é problemático, e às vezes não é nem a questão dele ser problemático, apenas é aquela pessoa ali que tem uma coragem a mais de expor um problema que os demais funcionários não estão querendo se envolver, né? Então a empresa ela deve ter um bom senso nessa análise. Então o que é que a empresa deve fazer? Primeiro, ouvir aquele empregado que ele está insatisfeito. Esse feedback que o empregado vai dar, ele deve ser recepcionado de uma forma bastante tranquila. A empresa ela deve se despir da sua vaidade e procurar escutar aquele trabalhador para ver se realmente o que ele está reclamando tem fundamento ou não. O bom senso ele sempre vai beneficiar ambas as partes, tanto o empregado, aquele empregado que ele é reclamão, talvez se ele chegar com bom senso, avisando ali a diretoria, os gerentes do que está acontecendo, ele pode evitar um transtorno maior. E também a empresa, que é a parte mais interessada nesse processo, ela deve sempre buscar um feedback daqueles seus trabalhadores que estão ali no seu quadro de funcionários. Por quê? Porque são essas pessoas, são essas mãos de obras que vão ajudar a sua empresa a chegar mais longe. Então, se eles estiverem insatisfeitos, consequentemente, eles irão produzir menos, irão vender menos, irão tratar os seus clientes da forma inadequada. Então, é sempre bom escutar todos os lados, não é? Se despindo da vaidade, assim, do seu poder diretivo e procurar entender ali o ponto positivo, o ponto negativo do feedback desse funcionário. Às vezes, realmente, o empregado ele está achando pelo em ovo. Não existe um problema. A empresa escutou esse funcionário, procurou ali mostrar para ele que não tinha problema, mas o empregado ele persiste, ele vai contaminando ali os outros empregados. O que é que a empresa pode fazer diante dessa situação? Geralmente, a opção mais drástica é a mais utilizada dentro das empresas, que é partir ali para uma demissão. Porque às vezes a empresa já tentou
dar uma advertência, já tentou conversar com esse funcionário, já deu uma suspensão pelo mau comportamento, e o empregado ele continua a agir daquela mesma forma, com aquele mesmo modo. Então, às vezes, isso aí é muito prejudicial para a sua empresa, pois ele pode tratar o seu cliente mal, ele pode destratar os seus fornecedores, pode causar uma série de problemas, além de executar o serviço de forma inadequada, de forma errada, e causar um prejuízo e um transtorno muito maior. Então, quando a empresa faz essa triagem inicial e verifica que o empregado está relatando de problema, os outros empregados, eles não têm a mesma visão, a equipe técnica que vai avaliar aquela reclamação verifica que não procede e o empregado persiste, talvez realmente seja melhor desligar esse trabalhador, porque você vai dar a oportunidade dele procurar um emprego melhor, dele procurar um espaço que talvez ele entenda mais justo, e você também não fica naquela briga de braços, porque eu acredito que esse é o pior problema aí para a empresa, né? Quando a empresa quer entrar numa quebra de braço com o funcionário, e geralmente a empresa ela fica com esse modo ali de não, ele que vai pedir demissão, eu não vou demitir ninguém, se ele quiser sair ele que peça, mas na verdade sempre quem vai ser prejudicada é a empresa. Então pense bem, avalie friamente. Eu sei que essa parte dos trabalhadores, essa parte de lidar com pessoas, eu acredito que é a parte mais difícil dentro de uma organização, porque cada cabeça é o mundo. Então você sabendo disso, você tem que ter sangue frio, às vezes engolir um pouco de sapo, né, como diz a história, mas sempre agir e procurar agir com bom senso, com prudência. Por quê? Porque uma organização ela precisa que você tenha sangue frio para tomar as melhores atitudes. E você já teve algum empregado problemático na sua empresa? Qual foi a sua atitude diante da situação, ok? Então, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha sobre isso. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, deixa a sua curtida e eu terei o maior prazer de vê-lo por aqui, ok? Por hoje é só, fique com Deus e até a próxima.